Olá pessoal, vamos aprender agora como fazer uma planilha para você controlar em real time a rentabilidade do seu portfólio de ação. A gente vai fazer essa planilha da mesma forma que um fundo de investimento calcula a sua rentabilidade. Vai ser bem próximo a uma ferramenta de trade de um fundo de investimento. Mas antes de entrar em detalhes do Excel, vamos primeiro entender como se calcula corretamente a rentabilidade diária de um portfólio de ação. A primeira coisa que você precisa fazer para calcular a rentabilidade diária é calcular um patrimônio de fechamento do dia anterior. Ele que vai ser a base da sua rentabilidade. E basicamente o patrimônio de fechamento do dia anterior vai ser o somatório das quantidades que você tinha das ações no fechamento do dia anterior, vezes o preço de fechamento delas. Fora isso, você tem que somar tudo que você tem em caixa, que você considera para esse portfólio de ação. E caixa que eu digo não precisa só ficar parado em caixa, pode ser num título público ou num fundo de renda fixa. E também as provisões, valores a pagar e a receber desse portfólio de ações. Então, tendo ele como base, só vai ter 4 fatores que vão impactar a sua rentabilidade desse dia. Então, a sua rentabilidade vai ser o somatório do financeiro desses 4 fatores sobre o patrimônio do dia anterior. Então, vamos agora entender que 4 fatores são eles. Vamos entrar um a um entendendo. O primeiro fator é o resultado das ações de abertura. Basicamente, como você fechou o dia anterior da ação, vezes o preço atual menos o preço anterior, que é o preço de fechamento. Então, nota que aqui eu botei o preço atual, que é justamente esse preço que vai ficar sendo atualizado em real time. Vai chegar no final do dia, vai ter o preço de fechamento do dia, que esse preço atual vai se transformar no preço de fechamento, então você vai ter a rentabilidade diária. Mas enquanto isso não acontece, vai ser a comparação do preço do momento atual menos o preço anterior, vezes a quantidade que você tinha no fechamento anterior. O segundo fator são os proventos no dia. Então, todo dividendo, JCP, bonificações, quando for na data X do trade, você tem que considerar isso. Lembra que eu já falei num vídeo, está até na descrição aqui, que na data X o preço da ação é impactado, mas não a rentabilidade. Então, precisa de uma compensação na outra parte. Então, você precisa informar quanto do dia você vai estar recebendo de dividendo, JCP e bonificações. Também, durante o dia, você tem que contabilizar os resultados do trade que você fez no dia. Então, basicamente, vai ser o somatório das quantidades do trade, vezes o preço atual, para ficar sendo marcado a mercado, menos o preço do trade. Isso aqui respeitando mais para uma compra e menos para uma venda. Isso é uma forma sistemática de fazer esse resultado do trade, que eu acho que pode gerar uma dúvida nesse exemplo. Eu comprei 100 ações a 10 e já vendi 100 ações a 15. Então, aqui já foi um day trade, já tive um lucro de 5 vezes 100, um lucro de R$500. Então, pouco importa se o preço da ação está 13 no momento. Mas fazendo daquela maneira sistemática, dando mesmo. Se eu fizer o 100, a compra, comparando do preço atual menos o preço da compra, menos a venda, comparando com o preço atual menos o preço da venda, vai dar os mesmos R$500. Então, é uma maneira de fazer sistemática para você não precisar se preocupar se teve day trade, se não teve. E o último fator é os custos que vão impactar seu dia. Basicamente, são as taxas e a corretagem, o que você paga para operar aquela quantidade de ação. As taxas tem mais em fundo de investimento, tem várias taxas, taxa de administração, que é apurada diariamente, algumas taxas tipo Ambima, CVM. Em pessoa física não tem tanto essas taxas, é uma taxa ou outra da corretora. O que tem mais é essa taxa de corretagem, que é referenciada à operação que você faz no dia. Uma forma de você não se preocupar com isso é embutir essa taxa de corretagem no seu preço de execução. Um exemplo bem simples, como fazer isso de incluir essa corretagem no preço, é esse exemplo. Eu comprei 100 ações a 15 e paguei, por exemplo, R$15 de corretagem. Então, na prática, eu vou pagar os 100 vezes 15, mais os R$15, eu vou pagar 1.515. Então, dividindo pela quantidade que eu fiz, esse 1.515, dá um preço, considerando a corretagem, de 15,15. Isso faz sentido, né? Eu vou estar pagando um pouco mais caro. Ao invés de estar pagando 15, eu estou pagando 15,15. De forma análoga na venda, se eu vendi 100 ações a R$15 e eu paguei R$15 de corretagem, eu vou receber 100 vezes 15, mas também eu vou estar pagando R$15 de corretagem. Então, eu vou receber a menos R$15. Eu vou receber 1.485. Dividindo pela quantidade, o meu preço com a corretagem foi R$14,85. Também faz sentido. Eu vou vender um pouco mais barato para considerar esse impacto da corretagem. Então, entendido isso, o que pode impactar a rentabilidade diária, vamos direto para a planilha entender como ela funciona. Vamos entender agora como funciona essa ferramenta, que é uma ferramenta que está simulando, você está calculando a rentabilidade do seu portfólio no dia. O primeiro passo que você tem que fazer seria vir nessa aba Portfólio
e cadastrar o seu portfólio de fechamento do dia anterior. Quais ações e qual a quantidade que você tinha. Botar aqui o ticker da ação e aqui a quantidade. Se você vier aqui, botar uma ação nova, por exemplo, ENGIE11, botar uma quantidade que você tinha e vier uma mensagem cadastrar, é porque você precisa cadastrar essa ação. Você precisa vir nessa aba de preços. Então aqui nessa aba de preços já tem alguns ativos que eu cadastrei. Então você quer cadastrar um ativo novo, você vem aqui na última linha, escreve o ticker dele, ENGIE11, por exemplo. E se você tiver o Excel 2016 para cima, ele vai converter automaticamente esse campo num campo tipo Stocks. Se não sabe o que é isso, tem um vídeo na descrição aqui que eu mostro o que é esse tipo Stocks, que é uma funcionalidade nova do Excel, e como usar isso. Então cadastrei aqui, automaticamente ele converteu para um tipo Stocks, e aqui eu vou botar de novo o ticker, ENGIE11, e nota que vai aparecer o preço vindo dessa fonte de dados, que é justamente esse A.PreviousClose para o preço anterior, e depois aquele A.Price para o preço atual. Se por acaso você tem a opção de estar conectado num real-time real, que lembrando que isso aqui tem um atraso de 30 minutos, essa fonte de dados do Excel, você pode mudar essas fórmulas para ficar uma fonte de dados realmente real-time, atualizando real-time. Se tiver a Bloomberg, você pode botar o campo da Bloomberg aqui, que vai ficar atualizando real-time. Esse aqui, campo manual, eu só botei se por acaso você não tem o Excel 2016 para funcionar para você, senão não vai funcionar. Então aqui nessa lógica ele vê se for número aqui, usa esse, se não usa esse manual, que é um número manual, está colado aqui sem dado nenhum. Então beleza, eu cadastrei, vou voltar aqui para o portfólio, nota que já surgiu o preço aqui para ENGIE11, eu tenho meu portfólio de abertura do dia, que foi o fechamento do dia anterior. Então nessa aba consolidado, nota que eu tenho ações do fechamento do dia anterior, quanto que eu fechei o dia, minha posição de ação do fechamento do dia anterior. Aqui eu tenho que atualizar quanto de caixa e provisão eu tinha na abertura do dia, ou seja, quanto de dinheiro eu tenho para receber ou a pagar, se eu tenho uma provisão de dividendo a receber, ou se tem uma fatura de ação para pagar, eu teria que registrar aqui, por exemplo, vou botar 10 mil reais. Então aqui eu tenho meu patrimônio de abertura, que é igual ao patrimônio de fechamento do dia anterior. Então feito isso, eu já tenho minha posição de abertura, e aqui como está conectado lá no Excel, toda vez que eu atualizar, ele vai atualizar as cotações, lembrando com 30 minutos de atraso, e já está mostrando aqui essa tabela feita com ranking dinâmico. Se não sabe fazer isso com ranking dinâmico, tem um outro vídeo aqui na descrição onde eu ensino a fazer, que está ordenado pelas maiores variações percentuais e aqui as menores variações. Quem no seu portfólio está subindo mais e quem no seu portfólio está caindo mais. Eu posso ordenar tanto pela variação quanto pelo lucro ou prejuízo financeiro, mudando aqui para esse PNL. Então aqui eu dou uma cara dos melhores e piores no meu dia. Então aqui nessa aba portfólio tem algumas coisas que eu posso atualizar. Primeiro eu posso vir aqui nessa adicionar proventos e justamente botar se por acaso a ação ficou X no dia. Então vamos supor que essa Vale ficou X no dia, eu posso botar aqui o dividendo por ação que ele vai considerar na conta. Nota que o change mudou, porque ele já está considerando esse preço ajustado por dividendo, e vai estar considerando também no meu PNL, que eu estou recebendo R$2 por ação. Lembra que na data X é sempre referente à quantidade de fechamento do dia anterior. Então vai estar sempre quanto que eu vou receber de dividendo, vai estar referente a essa quantidade anterior. Se eu fizer algum trade nesse dia, não vai contar para quanto eu estou recebendo de dividendo. Se por acaso você vê algum split também, é só botar aqui split ou implit, para justamente essa variação estar sendo calculada corretamente. Vou tirar esse dividendo que eu botei, fechar aqui. E aqui tem uma outra opção, que é você adicionar os trades que você fez no dia. Então aqui, por exemplo, eu posso botar que eu comprei 500 ações e botar o preço médio de execução, de preferência já considerando até o preço de corretagem. Então vou falar que por acaso eu comprei a R$34. E aqui vou botar uma venda de 100 ações a R$47. Então aqui também vai estar contando o PNL desse trade. Se eu olhar aqui no meu consolidado, eu tenho também as compras do dia e as vendas que eu fiz no dia. Então aqui na caixa de provisões atualizado, vai estar até a previsão de caixa. Teoricamente eu vou ficar devendo R$2.300, porque eu comecei o dia com 10 mil, comprei 17 e vendi só 4.700. Teoricamente vai faltar caixa para o meu portfólio. Uma coisa interessante de fazer também é agora olhar as fórmulas e entender aquelas contas que a gente viu no início do dia funcionando na prática.
Interessante você aprender a fazer sozinho para depois você adaptar isso para sua realidade e fazer do jeito que você quer. Tem mais uma opção aqui que eu botei, é de você adicionar os aportes e resgates que você fez durante o dia. Então vamos supor que eu botei mais 5 mil reais na minha conta durante o dia. Esses 5 mil reais, da forma que eu estou calculando, ele não vai interferir o seu PNL diário, que é igual o fundo de investimento. Esses 5 mil reais, na prática, ele só seria cotizado no final do dia. Mas já interferiu o meu patrimônio atualizado, que seria o patrimônio de fechamento do dia, e também vai atualizar meu fluxo de caixa. Eu vou ficar positivo em 2.700 porque eu aportei mais 5 mil reais. Então, para finalizar, é só olhar as fórmulas. Então, o que eu estou fazendo? A minha variação diária vai ser esse patrimônio de início do dia, que eu falei que é aquele patrimônio de referência, sobre o PNL do dia. E o PNL do dia, eu vejo aqui nessa aba portfólio, nota esse PNL total, eu quebrei nos 3 tipos de PNL que a gente viu. Eu não botei os custos porque, teoricamente, você tem que embutir esse custo no preço de execução. Então, eu só estou considerando o custo de corretagem. Se quiser considerar outros custos, é só editar a planilha. Então, basicamente, esse aqui é o PNL referente à quantidade de abertura do dia, do fechamento do dia anterior. Aqui o PNL dos dividendos, dos proventos que eu recebi. E aqui o PNL do trade. Então, aqui, se olhar, eu fiz um trade. Aqui, nesse exemplo que eu falei, teria um lucro nesse trade, porque eu comprei a 34 e o preço atual estaria a 34,28. E aqui nessa venda, nesse trade de venda, também teria um lucro, porque eu vendi a 47 e o preço atual está 46,93. Eu vendi melhor. Então, e o PNL total é o somatório disso tudo, que nem a gente viu no vídeo. Então, depois dá uma olhada nessas fórmulas, nessa estrutura. E lembrando, se você quiser baixar essa planilha, o link para baixar está na descrição aqui do vídeo. Você consegue baixar essa planilha, olhar as fórmulas e depois adaptar para a sua realidade, entender. O importante é você entender essa estrutura.